Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, falaremos sobre período simples e período composto, tá? Então, vamos abordar sobre essas questões. Então, fiquem aí comigo. Caso precise, peguem o caderno para anotar. Então, vamos estudar, vamos aprender um pouquinho mais hoje. Então, primeiro, nós precisamos entender o que é o período, tá? Então, período é a frase constituída de uma ou mais oração, formando um todo com sentido completo. O período ele pode ser simples ou composto. Como assim, professora? Então, o período tem a ver com a questão dos verbos dentro da oração. Então, quantidade de verbo. Tá? Então, teve verbo, tem período. Se eu tenho um verbo na minha oração, quantos períodos eu tenho? Eu tenho um, então meu período vai ser simples, tá? Agora, se eu tenho dois ou mais verbos, o meu período ele será composto. Então, já expliquei isso, né? Então, período simples é quando tem apenas uma oração, ou seja, um verbo. O amor é eterno. As plantas necessitam de cuidados especiais. Então, nessa frase, eu tenho apenas um verbo. Olha só. O amor é eterno, verbo ser, tá? E as plantas necessitam de cuidados especiais, aqui necessitam do verbo necessitar. Então, é por isso que o período é simples, porque eu tenho apenas um verbo na minha frase. Bem diferente do período composto, né? Que é aquele que tem duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, aqui eu tenho partir e ficar. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Então, eu tenho quero, do verbo querer, e presentear, tá? É por isso que o período é composto. Dentro dessa questão, nós temos as orações do período composto, nós temos as orações coordenadas sindéticas, tá? São aquelas que no período não exerce função sintática em relação a outra. Então, vamos aprender um pouquinho, olha só. Levantei do sofá, ó, uma oração coordenada, tá vendo? Uma oração coordenada com as quais se relaciona. Isso porque suas relações são semânticas, ou seja, de significado. Olha só, levantei do sofá, fui para a cozinha, peguei um copo e bebi água, tá? Então, prestem atenção. Nós vamos ter aqui uma coordenada sindética só aqui na questão do e, tá? Que, no caso, vai ser uma coordenada sindética aditiva, mas vocês vão entender isso mais para frente. Então, como é que elas são classificadas? Então, em aditivas, que vai exprimir essa ideia de soma, de adição, de acréscimo. Olha só o exemplo. Margarida cozinha e faz artesanato. Tá? Então, eu somei. Ela não só cozinha, ela também faz artesanato. Tá? Então, quais são as principais conjunções aditivas? E, nem, mais, também, mas, ainda. Tá? Então, se aparecer esses termos, vai ser uma conjunção aditiva, a conjunção coordenada sindética aditiva. Nós temos as conjunções adversativas, que é aquela que vai exprimir uma ideia de adversidade, de oposição, de contraste, tá? Carolina correu muito, mas não conseguiu, tá? Então, o mas, ele está exprimindo uma ideia de contraste, de oposição na minha frase. A mesma coisa se eu disser estudou muito, mas tirou 0. Então, é uma contradição. Por quê? Porque se ele estudou muito, o que se esperava é que tirasse uma nota melhor, tá? Então, quais são os tipos de conjunções adversativas? Nós temos o mas, porém, entretanto, no entanto, todavia. Agora, as alternativas, que vai dar essa ideia de alternância, essa ideia de escolha, tá? Sente aqui, ou ficará de pé ao longo da fila. Ou você senta ou você fica de pé, tá? Você escolhe. Então, por isso que tem essa questão da escolha. Tipo assim, ou chove ou faz sol. Então, também é uma escolha. Chuva ou sol. Então, se aparecer ou, ora, quer, seja, já,
é uma alternativa. Nós temos também as conclusivas, que são aquelas que vão exprimir ideia, claro, de conclusão. Tudo estava florido, logo é primavera. Então, a conclusão de estar florido é porque é primavera, tá? Então, as principais são logo, portanto, pois, proposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, tá? E o então. Como assim, professora, pois, depois do verbo? Aí, eu vou explicar logo aqui embaixo, tá? Quando eu falo depois do verbo, quer dizer que tem que estar o pois depois de um verbo, não pode estar antes do verbo, porque se estiver antes do verbo, vai ser um outro tipo de classificação, tá? Um exemplo, estude, pois irá bem na prova. Estude é um verbo e o pois está depois do verbo, é por isso que vai ser uma conclusiva, tá? Na explicativa, obviamente, vai confirmar, vai dar o motivo de algo, vai justificar algo. Então, olha só, a comida estava ótima porque a cozinheira era talentosa. Então, qual é o motivo da comida estar boa, da comida estar ótima? É porque a cozinheira era talentosa, tá? E as principais conjunções conclusivas são pois, anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, diferente da conclusiva, que é depois do verbo, porque e que, tá? Então, é só observar essas questões, as principais conclusões, e vocês vão conseguir classificar de maneira adequada. Então, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenham dúvidas, não se esqueçam de estar me procurando, que eu estou à disposição. Muito obrigada por ter chegado até o final do vídeo. Um abraço a todos vocês.